virava o chefe, e outros privilégios. Mas também havia um lado espiritual na primogenitura, onde o primogênito ele herdava, ele tinha acesso às bênçãos que vinha da aliança entre Deus e Abraão, o avô deles. Então, nessa aliança, Deus prometeu tornar a descendência de Abraão em número como as estrelas do céu, e que toda a família da terra seria bendita por meio dele. E também havia uma promessa, uma bênção maior, que chama-se a semente da promessa, que é Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus sairia dessa descendência. Então, tudo isso seria para o primogênito. Então, o Esaú, irmão de Jacó, ele desprezou essa primogenitura. Ele ao ponto de trocar essa primogenitura, que é sagrado, por algo passageiro. Né? Então, ele desprezou aquilo que é sagrado. Ele sempre foi assim. Não só pelo fato dele ter trocado a própria primogenitura. Se formos mais adiante para ler, acho em 26, vamos ver que Esaú ele acabou casando por uma mulher da linhagem de Canaã. Canaã lá, se formos a voltar no tempo de Noé, Canaã foi amaldiçoado. Então era uma família amaldiçoada e Deus não queria que o seu povo se juntasse com aquela família, com aquela linhagem. Mas porque o Esaú ele não dava interesse pelas coisas sagradas, ele acabou casando com aquela mulher. Então isso acabou criando dor naquela família, na Rebeca, assim, e no Isaac. Então isso mostra o desinteresse, a desvalorização do Esaú pelas coisas sagradas. E, infelizmente isso ainda é notado no dia de hoje, onde as pessoas ainda desvalorizam aquilo que é sagrado. Não mostram interesse por aquilo que é eterno, aquilo que vai durar, vai perdurar para sempre, em troca de coisas passageiras. Por exemplo, a família, o casamento, o lar, é sagrado. A Bíblia diz que o casamento foi instituído por Deus, então é algo sagrado. Mas há quem troca isso por minutos de prazer. Há quem pode trocar isso por conta de dinheiro ou mesmo presente. Então, desvalorizando aquilo que é sagrado. Também os nossos pais, os nossos pais são sagrados. Amém. O próprio Deus diz que temos que respeitar os nossos pais. Independentemente de eles podem ser até ladrões, podem não gostar de nós, mas nós temos que respeitar. Então, para que possamos ter uma vida longa, longevidade, assim que se diz. E também algo que é muito sagrado é a presença de Deus nas nossas vidas. Glória. A presença de Deus e a presença do Espírito Santo. A gente, quando está a meditar, o rei Davi, ele abdicava de tudo. O seu trono, os seus bens, tudo. Quando era ameaçado aquilo, ele fugia. Fugiu de Saul. Ele tinha direito, foi ungido para ser rei, mas ele fugiu para o deserto. O seu filho, quando se rebelou contra ele, ele fugiu para o deserto, deixando tudo. Mas há uma coisa que ele não deixava à mão, que é a presença de Deus e o Espírito de Deus. Se formos lá no Salmo 51:11, ele diz: olha, Senhor, não aparte de mim a sua presença, não retire de mim o seu Santo Espírito. Então, isto é muito sagrado, isto que nos guia, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Mas a gente desvaloriza isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não habita onde há pecado, onde há iniquidade. Então, a gente, quando peca, a gente está a desvalorizar a presença de Deus e o seu Espírito. Mas no dia de hoje, amados irmãos, eu queria falar mais da salvação. Por isso o tema de hoje é valorização da salvação. Glórias a Deus. Amém? Amém. Me peguei num tempo, quando estava a começar, se formos a pegar esse tema, transformá-lo numa questão. Quer dizer, que qual é o valor que tu atribuis à sua salvação? Amém. Qual é o valor que eu atribuo? Qual é o nível de valor que eu atribuo à minha salvação? Amém. Numa resposta breve, sem pensar, eu poderia dizer se o limite é 10, então é 10. O limite é 100, também é 100. Sem pensar. Se eu perguntar, qualquer um vai responder isso. Olha, eu valorizo a minha salvação é 100%. Dou 10 valor. Mas no momento eu comecei a pensar, comecei a meditar, onde homens de Deus entregaram as suas vidas
por meio desta salvação. Homens de Deus, por não quererem negar o nome de Jesus Cristo, que lhes levava à salvação, entregaram as suas vidas. Então eu comecei a me imaginar naquele cenário. Será que eu seria capaz de tal coisa? Será que eu teria essa capacidade de abdicar até da minha própria vida por conta dessa salvação? Então nesse tempo eu caí na dúvida. Eu sabia que a salvação valia muito. Eu sabia que era 100%, era 10%. Mas mesmo assim me encontrei na dúvida. Será que se eu ser posto nesta posição, será que também vou entregar a minha vida? Então aquilo é algo que me inquietou, porque eu sabia que aquilo era muito valioso. Mas mesmo assim não atribuía 100 valores àquela salvação na minha vida. Então, se formos já nos basear neste livro de Jacó, a gente vê que para que você valorize alguma coisa, para mais valor, você tem que, depende do conhecimento, da importância da tal coisa. Amém. Então eu preciso conhecer a importância daquela coisa para conhecer o valor. Amém. Então, se eu não conheço o valor de tal coisa, eu vou me contentar com um pouco. Eu não conheço o valor, eu me contento com um pouco. Se eu apanho uma pedra preciosa no dia de hoje, eu chego ali na joalheria e alguém diz, olha, te dou 100 mil por esta joia, eu vou pensar que ele está me ajudar. Por quê? Eu não conheço o valor daquela joia. Amém? Então, por quê? Porque a gente não conhece, não tem conhecimento sobre a salvação, o que é, como veio, o que foi pago, a gente não conhece. Eu não conhecia naquela altura. Mas sabia que a salvação, existe a salvação. Amém? Então, quando fui meditar neste livro de Gênesis, onde Esaú tinha atitudes de animais selvagens, assim posso dizer. Né? O estilo de vida de Esaú, ele nos submete a pensar que ele era uma pessoa que tinha uma pouca interação com coisas sagradas, porque Esaú não ficava em casa. Ele tinha pouco tempo para ouvir as histórias sobre qual é o poder desta primogenitura, diferentemente de Jacó. A Bíblia diz que Jacó ficava em casa. Provavelmente ele estava aí a ouvir histórias sobre Abraão, provavelmente estava aí a ouvir ali qualquer coisa. Então ele se maravilhava com isso. Ele se maravilhava ouvindo da primogenitura, aquelas histórias ali, como Deus abençoou Abraão. Ele ficava a ouvir aquilo e sabia que a primogenitura dava acesso àquelas bênçãos. Amém. Então aí eu pergunto, e nós? Será que o nosso estilo de vida ajuda com que a gente valorize a nossa salvação? O tipo de coisa em que a gente se ocupa mais, será que ajuda para que a gente cresça na fé? Os filmes que mais assistimos, as novelas que mais assistimos, as músicas que mais assistimos, são essas coisas. Glória. Há um tempo que eu só li a Bíblia na igreja. Chegou ali, abri, capítulo, já está. Mas será que isso vai ajudar a crescer aquele valor que eu atribuo à minha salvação, à minha fé? Porque até a própria Bíblia diz que a fé ela vem do ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Né? Lá em Romanos 10, 17. Então a gente tem que se submeter, tem que ler primeiro, tem que se ocupar com coisas que têm a ver com a salvação, para que tenhamos conhecimento dessa salvação. Amém? Então, infelizmente, o nosso inimigo, ele conhece o valor da salvação. Glórias a Deus. Amém? Amém. Ele conhece muito bem o valor da salvação. Até porque ele já se vê no inferno, né? Ele já se vê ali sendo atormentado, ele já se vê ali, consegue ver. Eu acredito, se a gente tivesse a mesma oportunidade, aquilo que a gente pensa que faz demais, faria 3 vezes mais. Glórias a Deus. Amém? Amém. Aquilo, se eu digo que jejuo demais, eu jejuaria 3 vezes mais. Se eu penso que oro demais, orava 3 vezes mais. Amém? Amém. Se eu evangelizava 3 vezes mais, porque conhecemos o real valor, tal como o Satanás. Ele conhece, só que ele sabe que já não tem mais acesso ao perdão, diferentemente de nós. Amém? Glória a Deus. Então, não só ele conhece o valor da salvação, mas também conhece o nível de valor que você atribui à sua salvação. Amém. Tal como o Jacó sabia o nível
da valorização que o Esaú atribuía à primogenitura. Você não vê um Jacó, vem que olha, sim, você está com fome, mas para eu te dar essa para que tu estás com fome sim, então eu vou fazer o seguinte, vou te dar essa comida, vou te dar aquela minha tenda, vou te dar mais aquelas minhas ovelhas, para que tu possas me dar a sua primogenitura. Glória. Ele não diz isso. Ele só entrega o prato de comida. Queres esse prato de comida? Traga a sua salvação, traga a sua primogenitura. Porque ele sabia que aquele prato de comida é suficiente para ele lhe dar a primogenitura. Então, ele também sabe que se um dia eu chegar para o irmão Fiderito, e eu começar ali de entregar aquela moça que ele procurava há muito tempo lá, que lhe negava muito. Eu chego ali, oi, esse ali, vou lhe comprar. Ele sabe bem disso. Ele sabe bem que olha, esse irmão aqui está muito angustiado por causa daquele trabalho. Eu lhe dou trabalho em troca da sua salvação. Glória. Ele fará isso. Então, ele conhecendo bem o valor da salvação, conhecendo bem o seu nível, o nível o nível de valor que tu atribuis à sua salvação, ele vai querer comprar a sua salvação. Amém? Ele vai querer comprar a sua salvação. E uma das estratégias que eu tenho visto que ele usa é qual? Ele cria uma dificuldade, depois apresenta uma solução, mas sendo temporária. Assim como no tempo de Jacó, Esaú tinha fome. Isso era um problema. Jacó tinha comida, que é a solução. Mas ele comeu. Depois não sentiu fome? Sentiu. Era temporário. E assim também o próprio problema, a própria dificuldade que o inimigo vai nos trazer, ele também é temporário. Está escrito lá em 2 Coríntios 4,17. Diz que a leve e momentânea tribulação, ela nos dará acesso a glórias. Amém? Então ele sempre vai trazer dificuldades e apresentar possíveis soluções. Vai trazer doenças na família. Vai trazer desentendimento nos lares. E sempre vai aparecer ali uma solução. Alguém dizer que eu conheço alguém que trata isso. Eu conheço alguém, o teu chefe, eu conheço alguém, eu também já fui tratado. Amém? Já passamos alguns que saímos do mundo, já passamos por isso. Amém? Então ele sempre vai trazer essas coisas. Ele traz dificuldades e apresenta ali possíveis soluções. Mas só aquele que conhece o valor da sua salvação, esse vai permanecer firme. Amém? Esse que conhece a sua salvação dirá que, olha, a minha salvação é mais importante que a minha cura nesta doença. Porque depois disso também irei morrer. Depois disso, mesmo sendo curado, irei ficar doente novamente. Então a salvação é mais que isso. A minha salvação é mais que o meu casamento. A minha salvação é mais que tudo. Amém? Então ele conhece o valor da salvação. Amém? E indo mais em diante, uma das estratégias que eu vi que ele usa é através da nossa fé. Ou seja, ele usa a nossa fé contra nós mesmos. Amém? Glória. O que podemos chamar também de tribulação. E se formos a meditar, não sei se temos tempo, em Daniel 6, Daniel capítulo 6, aí no 5. 6:5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém. Obrigado, nome de Deus. Haverá um tempo em que ele vai usar, e ele está usando, a fé das pessoas contra elas mesmas. Estamos a ver ali, Daniel era um homem justo, que os seus inimigos não encontravam nenhuma falha para poder lhe tirar daquele lugar. Então eles decidiram usar a própria fé, porque conheciam que Daniel, não, aquele aí nunca vai parar de orar por causa de um simples decreto. Então desse jeito a gente lhe apanha. Amém? E o resto da história acredito que todo mundo já sabe. Ele foi preso e tudo mais. Mas o inimigo também ele vai usar a nossa fé contra nós mesmos. Haverá um tempo em que o seu sucesso será impedido pela sua fé.
O seu sonho será impedido pela sua fé. Dizer que, olha, Senhor, você trabalha bem, você é exemplar, você é assíduo, mas por conta disso, de orar e fazer jejum, não. Isso ali só que te impede de estar aqui. Tá vendo? Ou deixa isso, esse emprego é teu. Você é qualificado, só isso só que está a faltar. Amém? Eu assisti uma vez um vídeo, era de um concurso de canto. Havia ali um jovem, um moço, então ele cantava bem. Daí o jurado ali começou a elogiar, disse: você canta bem, você consegue acompanhar tudo. Só que a mensagem que você traz, tem que mudar essa mensagem. Ele estava a cantar louvor. Diz que só muda essa mensagem que você vencerá o concurso. Amém. Só a mensagem, não é só a mensagem, muda a mensagem, tu vences o concurso. Amém. Então, pensando nisso, e se formos também investigar muitos cantores que a gente conhece hoje, descobriram a sua vocação na igreja. Começaram a cantar na igreja. Amém. Mas porque veio alguém e disse: olha, você tem talento, só que você não está a alcançar aqueles lugares por causa da mensagem que você prega. Então, você não precisa largar a igreja, só precisa largar a mensagem. Glórias a Deus. Então nós vamos te dar a mensagem, só você canta. Simplesmente vão cair milhões na sua conta. Amém. E aí, pessoas se perdem. Vendem a sua salvação por dinheiro, por sucesso, por fama, porque sabemos que é perecível. Amém. Mas aquele que prevalecer sairá 3 vezes vitorioso como Daniel. Amém. 3 vezes como Daniel. A Bíblia diz que ele lançaram na cova de leão, ele não foi devorado, depois lançaram os inimigos ali, depois disso ele foi exaltado, ele foi promovido. Houve glória na vida de Daniel. Então, se a gente permanece, se a gente luta, porque isso vai acontecer, amados irmãos, e já está a acontecer. Amém. Então, se a gente permanece firme, a gente vai vencer. Amém, igreja? Glórias a Deus. Por questão de tempo, vou terminar dizendo que a nossa salvação ela é muito valiosa. Amém? Se formos a meditar no 1 Pedro 1,18, ela diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, é com sangue de Cristo, não com ouro nem com prata, mas com sangue de Cristo. Amém? Então nós temos que valorizar isso. Então, como é que eu posso voltar a valorizar? Porque não é de dia, de noite que eu começo a valorizar. O que devo fazer para valorizar? Medite, irmão. Venha aos cultos. Venha ao dia de ensino. Ore. Jejue. Amém, igreja? São essas coisas que vão aumentar o nível de valor que tu atribui à sua salvação. Amém? Então não perca isso, porque isso é muito valioso. O inimigo sabe. Amém, igreja? Não, para não levar muito tempo, eu vou me sentar em nome de Jesus.